Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Autoconhecinema. É um prazer ter você conosco e, mais do que isso, é um prazer ter o convidado de honra que eu tenho hoje aqui, que é o Fernando Magalhães, que tinha que ser o nosso primeiro convidado para falar de roteiro. Como eu comentei no nosso primeiro episódio, o Autoconhecinema, ele tem 3 grandes pilares: histórias que encantam, histórias que vendem e histórias que transformam. O primeiro foi sobre histórias que transformam, hoje a gente vai falar sobre histórias que encantam e histórias que vendem. Eu sou o Luciano Luna, mediador deste podcast, e é um prazer ter você conosco e também ter nosso amigo Fernando Magalhães aqui comigo. Obrigado. Fernando, obrigado pela presença. Obrigado, Lu, pelo convite. E eu já posso falar que sem você, Fernando Magalhães falando, não existe. Muito bom. Se apresente pro pessoal, Fê. Quem é o Fernando Magalhães? Quem é a OM Assessoria, também a sua empresa, por favor? Ok, eu sou Fernando Magalhães, eu sou economista e a minha empresa é a OM Assessoria e nós trabalhamos com planejamento, gestão financeira e planejamento estratégico. Mas o planejamento ele vem da gestão financeira. E principais clientes que a gente atende são escritórios de advocacia, que por onde eu comecei, a OM, mas agora a gente está trabalhando também com pequenos comércios, com empresas de prestadoras de serviço, agências de turismo, franquias, exatamente. E sempre com o objetivo de levar um planejamento focado na gestão financeira. Muito legal. Sou fã do Fernando Magalhães. Eu sou seu fã também. Valeu. Não só pelo trabalho que ele realiza, mas pela pessoa que você é. Muito bom ter você aqui comigo, Fê. E por que tinha que ser o primeiro convidado? Porque junto com o Ricardo Oliveira, que será um dos próximos também, estará aqui comigo. Ricardo, eu fui primeiro, hein? Foi o primeiro. É a pessoa que mais prestigiou o nosso trabalho em roteiro. Eu parei de contar no 15º roteiro que eu fiz pra você, Fê. Isso. Mas quantos a gente deve ter chegado aí? Perto de 20? Mas agora esse último mês que já tiveram uns 4, né? Esse mês já tiveram 4, né? Então, exatamente. Acho que já chegamos nos 20 aí. Ricardo Oliveira, fica a dica. 4 no mesmo mês não tinha como não ser o Fernando Magalhães. Mas brincadeiras à parte, Fê, muito legal ter você aqui. A gente já trabalhou bastante, né? Mas antes de falar de roteiro, que é o assunto de histórias que encantam e histórias que vendem, né? O roteiro pode ajudar a encantar o seu cliente, pode ajudar a vender o seu trabalho. Mas falando um pouquinho para quebrar um gelo assim, falando de cinema, qual é o filme que você mais gosta? Pode ser mais de um, mas traga aí os seus. Eu gosto de um filme bem particular, que é Imensidão Azul. É um filme que... Pode falar do filme? Claro, por favor. É um filme que é a história de um mergulhador, que ele faz aquele campeonato de apneia e ele desce, quanto mais ele desce, e ele acha um golfinho fêmea, não sei como é que é. Golfinho mulher. E no fundo ele se apaixona pelo golfinho, né? E eu não posso dar spoiler, né? Pode. Mas eu vou contar o final do filme, não tem graça. Não. E aí chega uma hora que ele desaparece, vem um outro mergulhador para procurar, que era o que mais competia com ele, e depois ele ajuda a achar o primeiro mergulhador, mas o final ali eu não posso falar, mas é muito bonito. Ele casa com um golfinho? Não, ele não casa. Acho que não ia dar muito certo. O final não ia ser muito bom. Muito bom, mas o legal do filme é que a paisagem é muito bonita, é sempre azul, por isso que a Imensidão Azul. A OM é azul, né? A OM é azul, exatamente. E tem uma atmosfera, assim, de você ficar pensando por que ele faz aquilo. Tem umas imagens bonitas de golfinhos pulando. E daí, eu vou falar, foi daí que eu comecei a minha coleção de golfinhos. Eu tenho um monte de golfinhos em casa. Eu acho que já deve ter uns 400 golfinhos, pequenos, médios e grandes, de tudo quanto é tipo de material. Todo mundo que viaja, você que está vendo aí, se quiser me trazer o golfinho... Aceito o presente. Eu aceito o presente. Então daí que começou essa vontade de ter os golfinhos. Muito legal. E gosto também do Poderoso Chefão. Eu acho que é muito bacana. E tem aquele clima que ele é um pouquinho pesado, mas do mesmo jeito ele fica irônico, porque os artistas são sensacionais. Sim. E o Poderoso Chefão tem muita coisa ali de gestão ali, tem sempre um padrinho, o padrinho tá te olhando, eu acho isso muito legal. Legal, foi muito bom. A Imensidão Azul não é um filme que eu conheço, não assisti, mas como você comentou que tem muita coisa que faz você refletir, já me deu vontade
de assistir para ter um pouco mais dessa experiência, mas o Poderoso Chefão é um filme que temos, né, no Autoconhecimento Cinema, então é uma coisa que traz reflexões muito legais, apesar da parte ética, né? Isso, apesar da parte ética. Né, eles são mafiosos, né? Mas tem uma estrutura organizacional ali. Eles falam, né, algumas coisas importantes. De uma liderança, Como é que eu vou confiar em alguém que traiu a mulher, sabe? Eu não tô julgando ninguém, gente. Tô falando do filme. Conceitos éticos, né? São conceitos éticos. Mesmo para mafiosos. Mesmo para mafiosos. É um filme que, além de ser um clássico, né? Sim. Da qualidade cinematográfica não tem nem o que falar. Mas também, para trabalhar questões do autoconhecimento, podem ser muito interessantes. Mas não é o ponto de hoje. Não é histórias que se transformam, histórias que encantam, histórias que vendem. Falando nisso, antes de conhecer a gente, Fê, você tinha ideia de que as técnicas usadas, por exemplo, no Poderoso Chefão ou na Imensidão Azul, poderiam te ajudar de alguma maneira no seu trabalho? Você chegou a pensar nisso? Não cheguei a pensar. Conforme o nosso trabalho foi andando, né, a gente foi se conhecendo, a gente viu que tem muita coisa ali que você pode pegar. E agora eu vou falar um pouquinho também do teu trabalho. Claro, por favor. A gente se dá super bem, a gente em briefing hoje em dia de 10, 15, 20 minutos já saiu, mas as ideias são muito, muito importantes. Eu gosto de falar, eu não gosto de escrever. E eu sempre falo que tudo que eu faço de palestra, de workshops e de podcast, tudo, 50% é o Luciano, porque senão eu não saberia o que falar. Então é uma parceria muito boa. E quando você fala de cinema, o Lu já fez várias coisas para mim, tem alguns que são baseados em cinema, tem um muito legal que a gente falou de cinema, tem outros que a gente fala de esportes e tal, mas o cinema traz muita ideia e muita lição pra gente. E o legal foi que, assim, mesmo quando a gente tá falando de outros temas, mesmo que a gente vai citar esse mais pra frente, né? Não vou dar spoiler do episódio do podcast, mas quando a gente tá falando de uma jornada de duas pessoas que passaram por coisas diferentes e tal, a gente não tá citando que nenhum deles é do cinema, por exemplo, mas as técnicas usadas nesse storytelling vêm, né, a minha base de aprendizado de storytelling de roteiro para série de TV, roteiro para cinema. Sim. Então, trazer isso pro nosso dia a dia. Então, hoje até vai ter, daqui a pouco, fique aí que vai ter uma apresentação ao vivo do Fernando Magalhães aqui. Tem técnica de storytelling, tem técnica que a gente usou nos filmes, que são usadas nos filmes para nós, né? Para ajudar a vender. E aí, sobre isso, sobre histórias que vendem, né? A gente vai falar de histórias que encantam e acredito, espero que as pessoas se encantem com a sua apresentação que você vai fazer hoje aqui. Mas te ajudou a vender de alguma maneira, né, os trabalhos que a gente realizou, os roteiros que a gente criou? Como é que você percebe a importância disso no dia a dia da venda comercial do sua empresa? Ele sobe 1000 pontos numa apresentação comum. Porque, primeiro, a pessoa que está te ouvindo ou as pessoas que estão ouvindo, ela vê que você teve um cuidado de elaborar uma coisa que tem começo, meio e fim. E quando você conta uma história, é muito mais fácil da pessoa gostar, de olhar para você e falar, puxa, realmente está funcionando, é assim que vai. Então, esse andar, essa progressão que existe com esse tipo de trabalho faz a tua apresentação ficar muito, mas muito melhor do que uma outra que chega lá e vai passar alguma coisa chata ali, não, eu faço isso. Então, essa diferença, isso faz muita diferença. Esse muito melhor também dá para dizer que é mais atraente de forma persuasiva. Sim, exatamente. A pessoa, quando você conta uma história, né, é muito mais envolvente você contar o que aconteceu do que você ficar falando, eu faço isso, eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Você tem que mostrar ali a história, como ela foi andando e vai aparecendo aos poucos, como num filme, né? Um filme é contado uma história. Então, isso faz uma diferença enorme. Legal, Fê. E de todos os trabalhos que a gente fez para vocês, aí, só para o pessoal ter uma ideia, né? Já fizemos roteiros de palestras de 7 minutos, várias, né? Roteiro de palestras de 1 hora, palestras mais longas, né? Para OAB que você fez, né? Sim, OAB de palestras. Roteiro de apresentação comercial. Sim. Também para estruturar a forma. Apresentação comercial só para advogados, apresentação comercial para o público que geral. Tem diferença grande. Apresentação que é para enviar por e-mail, que é uma estrutura diferente Sem de uma. Dúvida. Por e-mail, por WhatsApp, não importa, do que uma apresentação que você faz ao vivo, que você conduz. Uhum. Então a gente tem técnicas e estruturas diferentes. De todos esses trabalhos
trabalhos aí, qual que você mais gostou, que te encantou mais e que você acha que faz mais sentido? Olha, eu gostei de 2 particularmente, né? O do Dream Team, que é o Dream Team de advogados, porque foi um dos primeiros, se não foi o primeiro. Foi o primeiro, né? E depois desse, eu fiquei conhecido por esse tipo de trabalho, por isso, e tem um monte de gente que fala, quando você vai fazer o Dream Team pra gente, quando vai fazer, então já é uma coisa conhecida. E tem um outro que foi um desafio que eu coloquei para mim, que era só imagens, sem absolutamente nada escrito no PowerPoint, na tela, e só funcionou porque o roteiro foi muito bem feito. Então, existiam 10 ou 12 slides e iam passando a vida de 2 amigos. Esse é o craque dos gramados e o craque do... Um era advogado e 2 amigos que um foi ser advogado e o outro jogar futebol. E eles falavam... Acho que é craque dos gramados, craque do direito, alguma coisa assim. Eles falavam por telefone e tal, por WhatsApp, cada um falando a evolução da carreira, eu e o Luciano, fizemos a equivalência. Quando um ganhou, foi para a Copa do Mundo, o outro, o que ele ganhou. Então, mas isso daí foi tudo sem absolutamente nada escrito. Então, você falasse, tinha que ter um roteiro muito bem feito para que funcionasse. E funcionou bastante. Mas tem o Dream Team, que é aquele que foi que começou tudo, que dá aquela... Tem um espaço diferente no coração. Tem um espaço diferente no coração, sem dúvida. Que legal, Fê. E cada trabalho com você é um baita prazer. Primeiro, pela essa sinergia que você falou que a gente tem. O briefing é muito rápido, flui bem as ideias, né? Então, claro que todo trabalho é prazeroso, porque a gente ama fazer o que faz. Só que tem alguns clientes especiais nesse sentido de, cara, a sinergia é tão boa que é muito legal entregar e você é com certeza um deles. Eu lembro de um que eu esqueci de te chamar antes e a gente tinha uma semana para fazer. A gente não conseguia ajeitar os nossos horários e, se eu não me engano, eu mandei para você por WhatsApp um áudio. Falei, Lu, eu preciso disso. E é daqui uma semana. Você falou, eu te entrego um dia antes. Falei, ok. E ele entregou, e ele falou, você vai mudar alguma coisa? Eu falei, vou mudar nada, é isso mesmo, que é desse jeito que eu vou. Que legal, Fê, que legal. Muito bom te ouvir em relação a isso, porque, de fato, assim, a nossa ideia é, claro, trazer ludicidade, trazer diversão, envolvimento, mas é impactar na ponta, né? E quando você fala de... É diferente a percepção do outro quando tem uma história e tudo mais. Pare para refletir, você que está nos assistindo agora. Qual é a última matéria, a última informação que você lembra de um jornal, né? Uma notícia que você ouviu. Tente lembrar qual foi essa notícia. E agora tente lembrar qual foi a história, qual o filme, a série que você assistiu e que você gostou. Qual foi a última que você assistiu e gostou. Provavelmente... você lembrou muito mais facilmente da história. Você lembrou mais facilmente do filme ou da série. Por quê? Acessa um lugar diferente do nosso cérebro. Então não é só brincadeira, não é só roteiro por roteiro. É como é que eu faço com que a informação que eu quero chegue de uma maneira adequada e desperte a emoção que eu quero no meu público. E é isso que a gente procura fazer e acredito que, né, pelo seu feedback, a gente consegue. Conseguimos, com certeza. Fê, vamos fazer uma coisa diferente aqui nesse podcast? Vamos. Tem um momento, né, neste que são de histórias que encantam, que eu quero que você encante o nosso público. Tá que bom. você traga que você traga um dos nossos roteiros, né, criados pra você. E que o bacana, gente, é que o melhor elogio que a gente pode ouvir é: foi vocês? Não sei se foi, porque ficou bom, mas não tá a sua cara. Porque não tem que estar a minha cara, tem que estar a cara do Fernando. Sim. E, trazendo um pouco do briefing desse material que vocês vão assistir agora, ele falou pra mim algumas coisas do trabalho dele, enfim, fui aprofundando. E aí eu perguntei, o que você gosta? Porque você tem que ter prazer em fazer a apresentação. Ele falou, gosto muito de esporte. Gosto muito de falar de futebol, de esporte como um todo. E aí eu falei, cara, o que você acha de fazer uma analogia, né, entre o esporte e o trabalho de consultoria financeira, planejamento financeiro, que assim, em tese não tem nada a ver, né? E aí a gente chegou no Dream Team da advocacia, e aí agora o palco é seu, meu amigo. Nossa. Vou dar uma missão de em até 7 minutos. 7 minutos? Passar, tudo bem, tudo certo. Tá, mas por quê? Porque uma das missões que a gente tem é conseguir fazer palestras rápidas. Sim. E passar um recado que seja eficiente, né? Eu acho até que você consegue fazer em menos, se bobear. Consigo. Mas vamos ver se consegue passar um recado legal em 7 minutos. É comigo? O palco é seu, é com você. Eu vou ficar quietinho te assistindo. Tá ok, obrigado. Então, gente, nós vamos falar do Dream Team de advogados. E escritório de advocacia, eles sempre ficam imaginando
como é que eles vão montar o escritório, como é que eles vão montar a quantidade de advogados, quem é que vai poder trabalhar ou não. Então, existem alguns pontos aí que a gente tem que colocar para que esse Dream Team, para que esse escritório de advocacia funcione. Aqui a gente tem o primeiro Dream Team, que é o de basquete das Olimpíadas de 92, e aí a gente só vê fera nesse Dream Team. É isso que a gente vai querer montar para os escritórios de advocacia. E o que aparece a primeira coisa? A qualidade técnica. Nenhum escritório de advocacia vai para frente sem qualidade técnica. Ele pode ter um consultor muito bom, ele pode ter um gestor muito bom, mas se ele for tecnicamente ruim, falho, ele não vai para frente. Então, a primeira característica de um escritório de advocacia é a qualidade técnica. E depois da qualidade técnica vem a energia. Aqui a gente sabe a seleção de rugby, né? É uma energia muito grande. Por que o escritório de advocacia e também outras empresas precisam ter essa energia? Ninguém consegue trabalhar sem motivação. Então imagina você chegar no teu escritório, você está trabalhando no home office e aquele desânimo. Então você precisa dessa grande energia que o esporte traz para você. Um outro ponto é entrosamento. Essa é a seleção de 1982, que o Brasil não foi campeão. Nós perdemos, eu acho que, se eu não me engano, foi nas quartas de final para a Itália. Mas naquela época se falava quem era o campeão moral, tal. Falaram que o Brasil era o campeão moral por causa do entrosamento. Mas dá uma olhada nessa quantidade aí de craques que tem dentro dessa seleção. Então, o entrosamento dentro do escritório de advocacia é extremamente importante. Às vezes, dentro de uma equipe, tem um advogado que escreve muito bem, mas ele não é muito bom de falar. Por que não deixar ele escrever e aquele que é bom de oratória fazer a parte de oratória? Então, isso que é entrosamento. Cada um faz a sua parte e todo mundo sai ganhando. Tem uma outra parte que é quando você está dentro de uma empresa, vocês são amigos ou vocês são companheiros, né? Ou vocês estão compartilhando. Não necessariamente você precisa ser amigo da outra pessoa para que você jogue muito bem e seja muito bem entrosado. É o que acontecia com a Marta e com a Paula. Elas aqui que é a Hortência e com a Paula. Elas nunca foram amigas de sair juntos. Isso a gente ouve sempre falar em todos os lugares. Mas elas eram tão companheiras dentro da equipe que isso mudava tudo, né? Por quê? Porque elas tinham respeito entre os outros. Então, uma coisa extremamente importante dentro de qualquer escritório de advocacia ou empresa é o respeito. E aí, né? Quem que você colocaria no seu time? Você gostaria de ter todos estes atletas, todos esses advogados? Será que isso funciona? Opa, nem sempre funciona, né? Às vezes você fala, eu quero contratar todo mundo. Quem tá lá? Ronaldinho, Roberto Carlos, Adriano, Kaká e Ronaldo Grandão, né? E o Ronaldão. Você acha que todo mundo junto vai funcionar? Não necessariamente. Se você tiver muitas estrelas, você pode estragar o seu time. Por isso que tem que ter aquela medida ali do que a gente vai fazer ou não. E tem também, né, outras coisas. Nem todo advogado ganha a causa, nem todo advogado vai conseguir se sair bem dentro do juiz, e é o que aconteceu, né? Gol da Alemanha, mas perder não quer dizer que você está acabado, né? Você aprende com as suas derrotas. Então, muitas vezes, você perde, você vai parar, vai refletir, vai ver aonde que eu errei, por que eu bati o pênalti lá para cima, por que eu não chutei direito, por que eu não marquei, a mesma coisa. Por que eu não estudei mais, por que eu não pedi ajuda de outra pessoa para que essa causa fosse feita de outra forma. Mas não adianta só ter bons advogados, né? Um escritório de advocacia ele vai funcionar com a gestão. Aí que eu entro dentro da gestão do escritório de advocacia. Porque cada pessoa tem que estar no seu lugar certo. O escritório não existe só com advogados. Ele precisa ter da controladoria, o menino do TI, menino do Xerox nem tem tanto mais, né? Mas tem que ter pessoal da TI, tem que ter quem emite nota. E sem isso, um escritório não funciona. E a gente consegue comparar isso com o que existe dentro, né, fora dos gramados no escritório de advocacia. Tem toda uma estrutura por trás dos gramados para que os jogadores possam performar bem, a mesma coisa no escritório de advocacia. E temos que ter remuneração justa, né? A gente fala em remuneração, todo mundo tem que ganhar o que merece. A Marta é uma super jogadora, o Neymar é um super jogador.
também, cada um com as suas características diferentes, mas existem aí uma diferença de salário entre eles, né? Será que isso é justo ou não? Não estou aqui para julgar nada, mas eu acho que a Marta deveria ganhar a mesma coisa que o Neymar ganha e ganhou. Eu acho que ficaria muito mais satisfeito com isso. Os dois jogam muito bem. Mas também a gente precisa estudar, né? E sem estudo nada vai para frente. Aqui a gente tem o David Beckham, que foi fazer uma brincadeirinha lá, né? E ele não... Acho que faltou um pouquinho de treino para ele, né? Já estava um pouquinho mais para lá. É um super craque, mas essa foto é engraçada, porque precisa valorizar o aprendizado dentro do seu escritório de advocacia. Coloque os advogados para estudar. Advogado e médico nunca param de estudar. E aí, no final, né, você chega com duas pessoas aqui que tiveram uma diferença muito grande na final da Copa do Mundo, mas e aí? Quem foi melhor aqui? Ronaldo ou Vampeta? Né? Quem foi melhor? Os dois foram muito bons. O Ronaldo estava lá na frente, mas se não fosse o outro lá atrás, nada teria acontecido, nada teria ido para frente. Então a gente precisa valorizar cada um na sua posição. E quando você ganha, é obrigação do escritório valorizar todos os seus funcionários, todos os advogados com as conquistas. Conquistou, todo mundo vai dividir as conquistas, as glórias e o dinheiro, tá? Todo mundo trabalha por dinheiro também, e o escritório pode pagar. E precisa de um olhar externo, né? Às vezes o escritório está viciado no seu dia a dia e precisa estar olhando do outro lado, né? Então, mais uma vez, aqui aparece o papel do consultor que consegue lá de cima eu digo não porque sou melhor do que os outros, mas por cima você consegue ver exatamente o que está acontecendo dentro do escritório de advocacia. Por isso que precisa de um olhar para dar as suas indicações do que tem que ser feito. E é isso, né? Não é sobre esporte ou futebol, mas é tão complexo quanto. Isso que é o Dream Team dos advogados. Muito bem, salva de palmas para Fernando Magalhães, muito bom. Salva de palmas para Luciano Luna, muito que obrigado. Fez esse roteiro, que fez tudo isso, porque sem ter esse roteiro, essa coisa, não dá para se fazer sozinho. Depois só tem mais um importante, porque eu quero enfatizar uma coisa aqui, que são os seus contatos, né? Vamos lá, então. Eu quero que... Aí deixa comigo, porque é muito melhor do que você falar sobre você, eu falar sobre você e sobre o OM. Espero que, né, tenha ficado claro aí, tanto a apresentação quanto o roteiro, do que ele pode ajudar. Então fica aqui a minha sugestão de que, se você tem um escritório de advocacia, e não só isso, na época ele só atuava com escritório de advocacia, mas hoje com qualquer empresa, precisa olhar para essa gestão financeira, para cada um no seu papel, entender melhor, organizar melhor a casa. OM Assessoria e Fernando Magalhães são indicações aí de coração, porque realmente faz um trabalho incrível. Então, parabéns, Fê. Obrigado, Lu. Como é que você se sentiu aqui fazendo no podcast? Eu não sei, Voz da Consciência, fez em 7 minutos, você contou aí o tempo dele? Acho que foi. 7 e pouquinho, né? Deve ter sido alguma coisa assim. Foi. Beleza. Sabe como eu sei que foi? Porque o Luciano, quando ele passa pra gente, ele fala, dá o clique aqui, porque já passou 30 segundos, o clique ali mais tanto, então você sabe que se você não clicar na hora que você tá falando, você vai passar do tempo que a gente estipula. Isso é muito bom. Isso é uma técnica de apresentação muito legal. Normalmente, na rede de network no Beni, né? Quem está assistindo, muita gente que conhece o Beni, a gente tem 7 minutos nos grupos da Regional São Paulo para fazer a nossa apresentação. E uma técnica que eu uso é fazer 14 slides, porque nós estamos acostumados a fazer pitches de 30 segundos. Se eu tenho 14 slides, 13, 15 por aí, eu tenho uma média de 30 segundos ali por slide para fazer. Então, é mais ou menos o que teve aqui, e aí isso ajuda a gente a dimensionar mentalmente o nosso tempo, né? Muito legal, Fê. Então me conta, como é que você se sentiu fazendo a apresentação aqui no podcast? Eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar, mas o legal é que cada apresentação ela é diferente, né? Você lembra de alguma coisa, coloca de uma outra coisa. Lógico, fiquei um pouquinho ansioso aqui, porque espaço diferente, o espaço é diferente, a gente não tá andando, quem gosta de falar e eu tava mexendo as mãos, eu não sabia onde colocava a mão e tal, mas quando a gente tá andando é um pouquinho mais fácil, que você toma um pouquinho de água e tal, se acalma, mas foi muito legal. É muito bacana fazer, assim, espaços diferentes. Show. E como você já até disse antes, né, mas só para ouvir um pouco mais sobre isso, ter essa estrutura, ter uma base por trás, assim, também baixa um pouco essa ansiedade para poder fazer melhor, né? Porque às vezes, quando você comentou no começo, até um comentário que eu quero fazer, que você falou assim, eu não sei muito o que falar. Na verdade, conteúdo você tem demais. Sim. Como é que eu estruturo isso? É a organização. Né? É tanta coisa, como é que eu estruturo? Isso é uma dor de muita gente. Sim. Então a gente ajuda nessa organização das ideias. A gente fica muito mais seguro, porque você
tem tudo organizado. Agora, se você não estudar, não tiver preparado, não tiver aquele friozinho na barriga toda vez que você vai apresentar, tem alguma coisa errada. Porque eu já fiz essa apresentação acho que umas 15 vezes, mas todas as vezes, um dia antes ou meia hora antes também, Você ensaia. eu ensaio, eu revejo, eu ando para lá e para cá, porque eu falo andando e tal, porque precisa voltar tudo na mente. Isso é uma outra coisa muito importante, né? O nosso roteiro, ele ajuda muito, mas ele não faz milagre. Não né? faz milagre. A gente tem até agora uma mentoria de storytelling, um produto novo que a gente tem. Legal. Uma mentoria de storytelling para ajudar a pessoa a destravar algumas coisas, para exercitar um pouco mais esse olhar, né? Mas o roteiro em si, ele, se você estudar, se você ensaiar, ele pode te ajudar muito. Se não, ele não faz milagre, né? Sim. Só os slides em si, né? Então depende muito dessa apropriação, né? E que o Fernando, né, faz muito bem. Fê, teve alguma outra palestra que você assistiu? Que você sabe que foi roteiro nosso e tal, e que você queira destacar aqui como alguma coisa que te encantou aí como espectador, né? Teve uma palestra que foi a palestra que eu ouvi de um membro também do BNI, que é o Itamar. O Itamar. O Itamar foi essa palestra que me encantou, foi uma coisa maravilhosa. Eu falei, eu preciso disso. Porque aqui eu vejo que tem começo, meio e fim. Acho que, se eu não me engano, você contou a história dele, foi emocionante, foi uma coisa que foi mais para a parte emocional, mas aquilo me falou, esse trabalho do Luciano é muito bom, eu preciso desse trabalho. Acho que foi a palestra que eu ouvi que nasceu aí o Dream Team. Que legal, isso é uma das publicações que eu fiz aqui no meu Instagram, se você tá aqui no Instagram, se não vá no Instagram do Autoconhecinema, lucianoluna.autoconhecinema, tem lá um vídeo que eu conto essa história do Itamar. Que legal. Faz pouco tempo que eu postei, pode ser legal pra também inspirar as pessoas. Alguma outra só pra gente finalizar aqui? A última palestra sua que eu ouvi, que você foi fazer lá no grupo, lá no Together, que você... que eu conto a minha história. Você conta a sua história, e foi muito legal no final, você parou, você falou umas coisas muito boas, e a gente via muita gente chorando, porque você contou toda a sua história, também foi muito boa, muito legal, e vou falar, foi a primeira pessoa lá no BNI Together que foi aplaudido de pé. Nem eu aplaudiram, tá? Mas você aplaudiram. Porque é isso, não é só porque você é diretor do grupo. Sim, que tem que aplaudir de pé. Exatamente, foi isso que eu falei pro pessoal. Foi maravilhoso, Lu, você tá de parabéns. Aquela palestra realmente foi muito boa. Pô, que legal, fico muito feliz, foi um prazer, uma honra estar lá no Together com vocês, um abraço para todo mundo do Together, e agradeço por ter citado isso, não foi combinado, mas fico feliz da palestra que eu fiz. Engraçado que foi a primeira e a última, né, que me marcaram. Eu lembro que a do Itamar foi a segunda que eu fiz uma antes para uma revista que era super específica, assim, eu tinha feito mas não tinha dado repercussão. A do Itamar é a que realmente virou a chave, sim, virou a chave. Da percepção das pessoas da importância do roteiro, até pra mim. Né? Eu, quando eu comecei a fazer roteiro, não tinha também tanta clareza, roteiro pra palestra, né? O quanto fazia diferença. E aí, depois dessa do Itamar, realmente eu falei, cara, isso pode realmente dali tocar pra frente, outras pessoas. Só você fez nos roteiros. E uma pergunta que eu sempre faço pros clientes é que emoção você quer despertar? O que você quer que as pessoas sintam e pensem depois da... Porque essa é uma missão do roteiro. Despertar essa emoção e esse pensamento. O que eu quero que a pessoa sinta? E isso, acho que o Itamar foi muito bem conduzido. É que tem diferenças, né? Às vezes a pessoa quer emocionar, às vezes a pessoa quer acabar refletir, com um impacto, quem refletir, as outras pessoas... Então, isso tudo nasce do briefing mesmo, que a gente passa, o que a gente quer passar na palestra. Exatamente. E para finalizar a minha parte, vou deixar você fazer as suas considerações depois, mas se você é cliente do Autoconhecinema, já fizemos algum roteiro para você e quer participar do nosso podcast também, pode se convidar. A gente vai ter vários episódios aqui. Luciano, quero ir lá para falar daquela palestra que você fez para mim. E aí a gente vai organizar certinho nas agendas para trazer você aqui também. Mas eu quero que o palco aqui do podcast Autoconhecinema seja seu, para assim como o Fernando, você também faça sua apresentação aqui para todo mundo, tá bom? Fê, suas considerações finais, porque valeu a pena estar aqui, quer comentar sobre mais algum assunto? Conversar com você sempre vale a pena, né? A gente já se conhece há 7, 8 anos, né? Uma trajetória legal aí. Eu só quero falar que o trabalho do Luciano é incrível. Eu elevei muito as minhas apresentações, eu sou reconhecido, você que fez aquela palestra, você que fez isso, você que fez aquilo, não fui eu só que fiz. Eu e Luciano Luna, o roteiro
E o blá blá blá, falar, fui eu. Maravilha, Fê. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Uma honra ter você como meu segundo entrevistado aqui e o primeiro para falar de histórias que encantam e histórias que vendem. Prazer. Muito obrigado, Lu. Obrigado, Muito até obrigado. a próxima. Valeu, gente.